Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Meu nome é Berdan, sou biólogo, especialista em gestão de vigilância sanitária, saúde coletiva, impacto da poluição atmosférica e também mestrando em ciências da saúde. E aí 11 a quase 14 anos aí trabalhando com vigilância. E agora trabalhando com telesaúde. Mas vamos falar um pouquinho sobre continuando o que a gente falou sobre as conferências, entendendo que todos os técnicos que estão ouvindo e vão ajudar, e o pessoal que é do conselho que está assistindo agora, que vai estar trabalhando com a conferência de vigilância em saúde, então é entender o conceito de vigilância em saúde. Em nenhum momento eu estou utilizando os termos separados da vigilância. Não estou falando das características da vigilância epidemiológica, nem da sanitária, nem da saúde do trabalhador, nem da vigilância ambiental, nem do CIEVS. Eu estou trabalhando com tudo integrado para que vocês consigam entender o processo da vigilância, para que vocês consigam ajudar o território e a população a entender o que a vigilância é. Dessa forma a gente consegue fazer com que a vigilância se transforme numa política aí, mais condizente e mais materializada para que o pessoal consiga estar realizando. Tá? Vamos lembrar rapidamente alguns conceitos que a gente já tinha falado na aula anterior, que eu me ative, e só vou citá-los agora para que a gente pode fazer. Primeiro, conceito de saúde. Falar de vigilância significa falar de saúde. E saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Certo? Quando a gente fala de doença, nós estamos falando da atenção à saúde. A atenção à saúde ela é responsável por absorver um indivíduo ou uma coletividade já impactada por algum problema de saúde e dessa maneira tentar recuperá-lo e curá-lo. Quando a gente fala de vigilância, a gente está falando de antes do adoecimento. E aí a vigilância também entra dentro da recuperação e também da cura. Lembrando dessa linha de vigilância, lembrando também os conceitos de epidemia. São os conceitos que nasceram para dar suporte à vigilância, principalmente na questão de rota, indicadores, de onde e por que interagir, quando. E também traçando a ideia de casualidade, que é o que é causa e efeito. Para isso a gente lembra que para poder entender o que é vigilância, tem 3 características básicas da epidemiologia que foram para dentro da vigilância. Primeiro, nenhuma doença é um evento aleatório, ele tem uma causa, certo? Isso é importante a gente estar falando, entender. Existem fatores que causam as doenças. Que fatores são esses? São chamados de determinantes. São fatores de riscos, oriundos de uma série de situações, de relações socioeconômicas e ambientais, né? E financeiras, que a gente está falando também sobre isso. Lembrar também que para identificar, a gente tem que identificar esse determinante, é preciso que seja feito com relações ou associações, que são feitas através da contagem de casos que já aconteceram, e a partir deles, verificando através de uma anamnese que a própria unidade de saúde da rede de atenção fornece para a vigilância, através das notificações e através da rede de diagnóstico de laboratórios, que é o LACEN, gera para a gente a possibilidade de fazer as associações e as correlações para que a gente saiba se aquele desfecho, se aquele determinante estudado, aquele fator de risco, realmente foi responsável por aquela doença. Então, por isso, trabalhar com vigilância significa trabalhar com certeza, com um número, com evidências científicas. Tá bom? Outro item que nós vamos relembrar é que os objetivos principais que da epidemiologia, que também vão para dentro da vigilância, tem que descrever o estado de saúde da população. Isso é importante para a gente saber. O estado de saúde da população é tanto a doença que está impactando aquela população, quanto o nível de qualidade de vida que essa população tem. Certo? Frente, claro, aos fatores de risco. Identificar qual é a etiologia das doenças, aquela situação, causa e consequência. O que é que causou aquele impacto que está sendo registrado naquela população. Predizer, através de uma série histórica de vários anos, aquilo que vai ser, que a gente vai tentar intervir para que a gente não tenha aquele desfecho que a gente falou que é a morbimortalidade, ou até potencializar a qualidade de vida. Avaliar também as medidas de controle de cada um desses agravos. Essas são as características da epidemiologia. E aí, dela, associando aos conceitos que nós vamos apresentar agora, que a gente já falou na aula passada, nós vamos lembrar das 3 premissas básicas para a gente poder estar trabalhando. Frequência, o número de ocorrências de impacto dentro da população, essa distribuição no ambiente, e é quem que determina isso, que tipo de risco. Para isso a gente identifica 2 fatores. O vulnerável, que é a população que está vulnerável, a um determinado fator de risco. Isso serve para qualquer percepção de risco que a gente tem
na vigilância. Dentro dessa linha, não podemos esquecer dos 3 itens e 3 fatores que já falamos na aula anterior, que é o tempo, o lugar e a pessoa. Quando aquilo ocorre, aquilo é sazonal, está ligado às chuvas, está ligado à proporção, lugar que ocorre numa população isolada, é uma pandemia, é uma epidemia, aquele fator de risco ele é disseminado, se a gente está falando ligado ao ar, está ligado à água, está ligado a um animal. Quando eu falo da pessoa, que impacto que atinge isso? Idade da pessoa, gênero, razão socioeconômica dessa pessoa, acessibilidade, uma série de situações. A gente está falando desses 3 fatores que devem ser levados em consideração. Então, o que a gente pretende com isso na vigilância? Evitar o desfecho, que é a morbidade, que é a doença em si, e a mortalidade. E potencializar o quê? A qualidade de vida da população, né? Com ações que potencializam isso. Para isso, a gente entende quais são as características principais da vigilância, e isso vocês têm que ter na mão para vocês poderem discutir com os municípios. Primeiro, a intervenção do problema de saúde requer atenção de acompanhamento contínuo. Todo problema de saúde que merece atenção de acompanhamento contínuo, seja ele a produção de um serviço, seja ele um produto de consumo, seja ele uma relação de processo de trabalho no próprio ambiente de trabalho, seja ele uma zoonose que pode estar ocorrendo, ou a interação do indivíduo com o meio ambiente, seja ele a manifestação ou não de algum agravo. Isso tudo depende de atenção, que a gente entende qual é a causa, que é o determinante, e qual é o efeito, que é o desfecho, que a gente já teve. Adoção também do conceito de risco dentro da vigilância, é outro ponto importante que a gente deve lembrar. Lembrando, então, que mais uma característica da vigilância é articular tanto atividades que promovem a saúde, protegem a saúde através de prevenção, que curam a saúde e que reabilitam, certo? E tudo isso deve ser feito dentro da onde? Dentro de um território. Em forma do quê? De ações. Sejam ações diretamente no fator de risco, ações que controlam o fator de risco, ações que reduzem o fator de risco, ou ações diretamente na mudança do comportamento do vulnerável para com que ele não fique mais vulnerável. Correto? Lembrando essas características principais da vigilância, a gente não vai se perder na hora de orientar nos eixos da conferência. Lembrando que o termo de risco significa ocorrência de um determinado evento, uma probabilidade de ocorrer algo, e que isso dentro da área de risco significa que evitar com que determinados fatores exponham vulneráveis e esses adquiriam aquele desfecho que eu falei para vocês, que é a morbidade ou a mortalidade. Correto? Lembrando, então, que a gente tem que pensar, quando falar disso, que tem níveis até com que o vulnerável esteja exposto ao fator de risco. E a gente começa esse nível lá na força motriz, que é o desejo da sociedade em mudar algo. Vamos dar um exemplo, a gente falou na aula passada sobre a questão de garimpo, a população quer enriquecer, e o próprio ambiente forneceu para ele uma possibilidade, que é tirar o ouro que está em algum lugar. Vamos dar um exemplo de Pontes Lacerda. Nesse caso, a força motriz de enriquecimento gerou a necessidade política, quando eu digo política, não de política, política de relação social, né, humana, da política, a poder realizar aquele desejo. Para isso, a sociedade se mobilizou e foi criar uma pressão. Essa pressão gerou no ambiente dois atores principais. O vulnerável, que é a população que se mobilizou para aquele local, e o ambiente, que vai ter uma resistência contra aquilo e vai oferecer uma série de determinantes de doenças. Nessa linha, quando você chega com uma máquina fotográfica, e eu falo aqui na questão do estado, e tiro a imagem do que está acontecendo, eu tenho a foto ou vulnerável, ou os vulneráveis, e todo o ambiente que está influenciando na determinação ou da qualidade de vida, ou da própria doença em si. E aí a gente identifica quem é a exposição e quem é o vulnerável. E como efeito, a gente tem o desfecho, que é a morbidade, a mortalidade, ou, se foi uma coisa positiva, a melhoria da qualidade de vida daquela população. Para isso é importante, então, lembrar sempre que fatores de riscos expõem vulneráveis para ter determinado desfecho. E qual que é o resultado que a gente não espera? Que a gente espera é não ter morbidade, não ter mortalidade e ter a potencialização da qualidade de vida.
Para isso é importante entender o conceito de perigo e risco. Perigo é diferente de risco. Perigo é quando a pessoa percebe que ela está em perigo e ela muda a sua atitude. O vulnerável só percebe o perigo quando sai que tem o risco, mas ele também tem que estar indignado para com que esse perigo seja percebido pela sociedade. Por isso, esse é o grande mote da vigilância que deve ser entendido. Significa assim, não adianta eu falar de dengue para uma população que está exposta à violência. Ela não vai prestar atenção em você. Por quê? Porque ela não está ainda indignada com a situação. Ela está indignada com a violência. Seria um bom momento de estar trabalhando com o fator de risco de relações violentas, porque possam ser relações amorosas, relações sobre questão de diversidade, homofobia, ou a própria dispersão de droga, aquela situação toda dentro daquela população, vai ser muito mais ouvida pela população, vai ser muito mais notada como perigo, a questão de bala perdida, uma série de coisas que a gente, por exemplo, está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, em outras regiões do Brasil como um todo, e aí ele entende aquilo como perigo. Então lembrem-se que a fórmula perigo é igual ao risco mais indignação, faz com que a vigilância saiba o momento correto de propor ações que possam ser resolutivas para poder intervir diretamente nos fatores de risco. Lembrando disso, dois conceitos que nos permeiam e que sem eles não dá para seguir. Proteção e promoção à saúde. Lembrando que proteção a gente está falando de barreira, escudo. Lembra do cavaleiro medieval? Lembra da escudo? Significa que eu vou botar uma barreira entre o vulnerável e o fator de exposição, que é o determinante. Essa barreira pode ser uma ação de vigilância sanitária, pode ser uma ação de vigilância de saúde do trabalhador, pode ser uma imunização, pode ser uma série de ações que impeçam o vulnerável de chegar ao fator de exposição ou de exposição chegar ao vulnerável. Ao mesmo tempo, qualquer tipo de ação de prevenção cai dentro da proteção. Quando eu falo de promoção, eu estou falando de um outro conceito. Eu estou falando do conceito da apropriação do que é o perigo. A população sabe que é isso e através desse conhecimento ela mesmo muda a atitude. De qual forma? Através de ações de mudança de comportamento, seja melhorando o seu movimento, melhorando a sua alimentação, melhorando as atividades físicas que ela faz, o seu sono, as suas relações interpessoais que devem ser mais saudáveis, a própria celebração de uma crença, toda uma série de fatores que melhorem o comportamento, independente do fator de qualidade de vida, ponto inicial, aquilo que a gente vai estar fazendo no futuro para melhorar, independente se a pessoa está doente vai melhorar ou se ela está boa e vai melhorar mais ainda, isso são fatores de promoção à saúde, correto? E esses fatores de promoção à saúde são muito mais intersetoriais do que atividades isoladas. Precisa de que toda a sociedade se conscientize do perigo aquilo que ela está sendo exposta, para com que ela mude através de ações intersetoriais. Então a promoção, às vezes, ela é muito mais intersetorial do que a própria proteção à saúde. Então a gente fazendo essas ações, lembrando que a próprio Ministério da Saúde, nesse caso aqui a gente vai estar usando um artigo do Caderno de Saúde Pública, lembra que as ações de promoção e proteção à saúde, elas são fundamentais para reorientar os modelos de assistência, ou seja, ela ajuda a montar a rede de atenção à saúde, seja atenção primária, secundária ou terciária. Da mesma forma que ela tem que observar os fatores de qualidade de vida e ver todos os determinantes de risco, e dessa forma os serviços de saúde são prestados adequados a cada território. Aí a palavra adequado, a gente vai falar ela mais uma vez. Todo serviço de saúde, independente se ele é curativo ou se ele é protetivo ou de promoção, tem de estar adequado à realidade do território que nós estamos implantados. Correto? A população que a gente está falando. E aí vai ser tudo adaptado a isso. Lembrando, a gente falou então das motivações, do porquê que a conferência foi falada. Primeiro, a questão da direito à promoção à saúde. Isso aí é porque o Estado brasileiro é um Estado de bem-estar social e tem que garantir a saúde da população, que é o bem-estar completo, físico e mental, e também a ausência de doenças.
Então, para isso, a estratégia principal é a promoção e proteção à saúde. E quem tem as maiores ferramentas de promoção e proteção à saúde, ainda hoje, é a vigilância na sua grande série histórica aí. Não estou falando de Brasil, estou falando do mundo todo, como um todo, porque a vigilância é bem antiga, assim como a própria atenção à saúde é bem antiga. E aí, em todas essas experiências, conforme o tempo foi passando, a gente tem uma série de processos de trabalho que são voltados à prevenção. A prevenção, a proteção. Exemplos, campanhas contra a questão do DST, a distribuição de camisinhas, a imunização, as atividades de vigilância sanitária, as próprias intervenções sanitárias que ocorrem, as legislações normativas são protetivas. Quando você tem uma norma que impede com que tenha 2 banheiros em determinado local, porque pode causar infecção hospitalar, o formato com que as pessoas utilizam a roupa de trabalho, tudo isso já foi passado por grandes discussões e existe uma memória atrás disso que deve ser relevada na hora das discussões. Quando eu falo de território, eu estou falando do fortalecimento e do reconhecimento do que acontece naquele espaço, naquele tempo, com aquelas pessoas. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Tempo, lugar e pessoa. A gente vai olhar esses 3 fatores. Em que tempo está ocorrendo aquilo, porque o tempo influencia na cultura e na percepção. O que eu estou falando do lugar aonde eu estou falando e que população que vive ali, porque aquela população tem uma outra forma de verificar e de ver o mundo e das suas relações. E lembrando que, se a população percebe ao perigo com que ela está exposta, o que ela faz? Ela se apropria daquele serviço e faz com que aquele serviço não seja mais solto, não seja um serviço que possa ser interferido por qualquer déspota, qualquer pessoa que entre e queira destruir esse serviço. Porque é um serviço apropriado à população e ela tende a lutar por isso, porque ela sabe que aquilo é importante para a vida dela. É só lembrar que recentemente nós tivemos casos de episodias de febre amarela, a primeira coisa que a população lutou para ter é acesso a quê? À vacina. Logo porque ela percebeu o perigo com que ela estava exposta e dessa maneira ela teve acesso, correu atrás do seu direito de proteção à saúde. Então, qual é o objetivo principal? É propor uma diretriz de formulação política da vigilância, fortalecendo a promoção e a proteção à saúde. Não existe muito nada novo aqui não, gente. Só existe, na verdade, o foco que deve ser dado. Promoção são mudanças de comportamento. Proteção são barreiras, intervenções realizadas para com que a gente deixe o vulnerável protegido aos fatores de exposição. Qual que é o tema central, então, da nossa conferência? Vigilância e saúde é um direito, claro, porque constitucionalmente você tem direito à promoção e à proteção à saúde. Conquista, porque durante todo esse tempo nós tivemos uma série de conquistas, nós podemos citar várias delas. A própria instituição da vigilância sanitária, que ela organiza de forma produtiva tanto os produtos quanto os serviços que chegam para o consumo da população, quanto as relações laborais, que também é muito mais antigo que a própria saúde do trabalhador como serviço, também conta sobre isso. E a própria defesa de um sistema único em que eu não preciso pagar por ele. Por quê? Porque o Estado escolhido pelo Brasil é um Estado de bem-estar social, de tal maneira que o sistema público tem que ser gratuito e fornecido pelo Estado e, além disso, de qualidade. E a qualidade não estou falando somente de estrutura, medicamento ou equipamento. Estou falando do processo de trabalho que o serviço de saúde oferece à população. Nessa linha, a gente já falou, então, do eixo principal. E agora nós falamos na última passada do que promove a saúde. Não vamos entrar nessa situação que vocês já entenderam. O que promove a saúde e o que ameaça a saúde. O que promove, quem já falou lá no slide anterior, são todas as mudanças de comportamento que vão melhorar de alguma forma a qualidade de vida, independente em que estágio eu estou dessa qualidade de vida. Se eu sou uma pessoa que está, por exemplo, vamos usar um exemplo esdrúxulo, estou tetraplégico, mas descobri que existe a possibilidade de um tratamento com células-tronco de tal maneira em que eu consiga melhorar a qualidade de vida. Isso é uma ação de promoção à saúde. E quem rege essa regulação? A vigilância sanitária, que vai regular uma forma de recuperação. É uma ação de promoção à saúde. Ah, mas é proteção? Não, é promoção à saúde. Eu estou saindo de um momento ruim, estou indo para um melhor. E é mesmo que eu esteja bem, vou melhorar ainda, também são atividades de promoção à saúde. Quando a gente fala, então, do que ameaça a saúde, a gente tem que entender quais são os compartimentos
Não que o mundo seja dividido em compartimentos, mas é uma forma que o ser humano tem para poder entender. Relações que ameaçam a saúde dependem do tempo, do lugar e do espaço. Se a gente entende as relações do jeito que elas estão aqui, no ambiente eu tenho as exposições físicas, radiação, eletricidade, luz solar, exposição a fatores de luz solar, produtos químicos, que é a segunda, produtos biológicos, que são o próprio consumo de derivados biológicos, quanto a exposição a setores, a hospedeiros, a outros ergonômicos, acidentais, né? Afogamentos, todas essas coisas também fazem parte das relações que ameaçam a saúde. Relações socioculturais são uma das maiores provocadores do desfecho que nós não queremos, que é a morbidade e mortalidade. E aí nós temos as relações culturais, as relações amorosas, as relações no processo de trabalho, os tabus, os problemas com diversidade, a intolerância e a própria violência oriundo disso. E dentro do fator financeiro, que gera todo o sistema produtivo, todos os problemas relacionados ao consumo, à exploração para a adquisição de riquezas e a produção de algo, também estão relacionados a situações que podem ameaçar um vulnerável ou uma população vulnerável. No eixo principal, nós já falamos sobre os principais itens, que são os grupos, as populações isoladas. Nós falamos sobre como a sociedade reage ao perigo quando ela se indigna com aquilo. Nós falamos como que a vigilância pode se relacionar com outros setores, principalmente quando a gente fala de proteção, quando a gente fala de promoção à saúde, e também, secundamente, em proteção à saúde, há necessidade de envolvimento de outros setores que não sejam só a área da saúde. Quando a gente fala da rede de atenção à saúde, por quê? Porque a vigilância consegue verificar, dizer para onde e saber qual é o risco. Logo, ela também ajuda, ou quase, na verdade, estrutura o desenho da rede de atenção adequado a quê? Ao território, aonde aquela população que nós estamos atendendo. Lembrando disso sempre. A última pergunta do eixo principal é como a vigilância interage com a sociedade de umas diversas formas. Desde a questão da alerta, da contingência, das campanhas, da própria noção de risco, das orientações em mídia, em massa, em eventos de massa, gestão do próprio risco, tudo isso é como a vigilância interage com a sociedade. Do eixo 1, que a gente já falou na passada, como que a vigilância norteia o modelo de atenção à saúde? Claro, fica mais fácil. Se ela identifica através das notificações, analisa o conceito de saúde, ela dá a direção, ela dá se aquilo está ruim ou se está bom, é um termômetro, ela dá a direção e diz como e onde e quando deve ser colocado aquele serviço de saúde, né? Quando a gente fala das práticas da vigilância que necessitam para integrar o cuidado vai desde a não doença até o do doente, a recuperação e a qualidade de vida. Então tem uma série de atividades dentro da proteção, por exemplo, imunização, intervenções sanitárias, processos de gestão de risco em ambientes de trabalho, atividades de controle de zoonose, o controle da qualidade da água para consumo humano, tudo isso tem a assegurar a integralidade, lembrando que a vigilância não é nada sem um LACEN. E também ajuda no diagnóstico e na certeza que aquele desfecho de mortalidade existe. Então é importante que toda a rede de atenção tenha o LACEN também inserido nessa linha. Quando a gente fala dos obstáculos e dificuldades, aí fica claro que a grande dificuldade é entender quais são as características da vigilância. A próprio serviço de atenção não entende, às vezes nem a própria vigilância entende o que ela é. Mas sabendo quais são as características e essa noção de risco sendo percebido pela situação, esse obstáculo é vencido. Outro obstáculo muito grande é a questão das estruturas. Geralmente a gente percebe em recurso financeiro que chega em determinados municípios, onde esse recurso está. Ele foi usado pela vigilância ou foi desviado para a questão curativa? Porque se eu doço tudo na questão curativa, eu não tenho prevenção. E eu não vou ter como segurar o número de casos que vai aumentando. Então vira uma bola de neve. Daqui a pouco eu não tenho mais dinheiro para nada. Então há necessidade de assegurar recursos para ações protetivas e de promoção. Senão, nós temos um serviço de atenção que não vai dar conta de tanto de mazelas que vai ser gerado para aquele território. Quando a gente fala das estratégias que podem ser desenvolvidas no território, lembrando que todas as estratégias têm que estar adaptadas
no tempo, no lugar e aquele território. Para isso, é necessário análise de situação de saúde, um planejamento tentando cruzar a casualidade, e daí não tem gente, indicadores epidemiológicos, eu estou falando de indicadores epidemiológicos, não estou dizendo indicadores de vigilância epidemiológica. Indicadores epidemiológicos são aqueles que dão a noção do desfecho, que é, no caso, a morbidade e a mortalidade, e quais são as causas disso. E para isso eu preciso fazer cálculos de associação, de correlação desses indicadores, sensibilidade, especificidade, uma série de situações às quais a vigilância só age quando ela tem certeza de algumas situações, principalmente no planejamento da rede de atenção. E aí nós estamos falando de evidências científicas, nós estamos falando de cálculos estatísticos, que estão todos como base principal da ciência da epidemiologia, né? As ações integrativas, que são importantes, e, é claro, as ações de intervenção diretamente da vigilância. Quando eu falo das estratégias do território e as integrações das ações de saúde do trabalhador, a gente percebe que falar isso já fica até meio bobo, né? Porque a gente já notou que a noção de risco independe se a pessoa não está no seu trabalho laboral, está na sua unidade de produção, ou se ela está simplesmente vivendo. Tudo isso gera uma questão da identidade do risco. Mas como eu integro isso? Natural. Se existe um sistema de notificação como o SINAM, tenho que estar integrando ele, a questão das notificações de acidente de trabalho, né? Da CAT, isso é importante. A própria noção de gerenciamento de risco em ambiente de trabalho deve ser absorvido pela rede de atenção. Na própria rotina dos funcionários da rede de atenção para o seu próprio autocuidado, quanto, dessa maneira, ele percebe aquilo e quando chegar uma notificação que tem relação à questão laboral, ele vai automaticamente encaminhar ela com a característica que ela precisa ser tratada. Para a gente começar a falar do eixo 3, é necessário que a gente lembre algumas coisas e agora eu vou começar a parar de relembrar e nós vamos mandar para frente aqui a questão do eixo 3. Para o eixo 3, é necessidade a gente lembrar que alguns papéis, papéis de Estado e governo no papel do bem-estar social são importantes para que a gente consiga entender o eixo 3 e o eixo 4. Primeiro, a necessidade do primeiro ponto 1 é que é obrigação do Estado ter o bem-estar social. Como que ele garante isso? Garantindo a saúde. E a saúde é o quê? É o completo, a completa bem-estar social e mental, físico e mental, e a ausência de doenças. Como que ele faz isso? Usando a questão da gestão do risco. Eu coloquei controle ali, mas o controle está indo para o papel regulador. Ali é a gestão do risco. É aqui. Porque ele tem que evitar com que os determinantes sejam ambientais, econômicos, socioculturais ou do próprio sistema financeiro produtivo, interajam com a população de tal maneira a gerar impactos que ele não quer. Qual é o impacto que nós não queremos? A morbimortalidade. Porque se eu tenho impacto e aumento a morbimortalidade, automaticamente impacta na questão produtiva, impacta na minha economia, impacta no aumento de número de serviços de atenção, e aí a gente vai gastando dinheiro, e aí vai diminuindo o PIB, e vai diminuindo uma série de coisas. É uma reação em cadeia. O segundo ponto é garantir a saúde, desde a atividade de promoção, a proteção, a cura. E aí eu olho bem pertinho para vocês aqui, secretários de saúde municipais, secretário estadual de saúde, ministro da saúde, presidente da república, de todos que vão entrar em cargos. A saúde não é somente, como a própria Constituição, como a própria Organização Mundial da Saúde fala, não é a ausência de doenças. Não adianta eu só aumentar o número de hospitais, remandar recursos para a regulação, e agora, recentemente, com a mudança do recurso da vigilância, diminuindo o número de recursos da vigilância para garantir algumas atividades de proteção, promoção, é fatídico que em determinado de ano nós vamos ter um aumento muito grande de pessoas em filas para poder ser atendido em unidades secundárias e terciárias. Porque é natural que essas ações protetivas, ao serem retroagidas, vão gerar populações ignorantes aos seus próprios perigos e elas vão estar expostas e automaticamente vão gerar agravos, que vão automaticamente impactar nas unidades, que não vai ter leito para todo mundo. Então é natural. Então, por mais que vocês sofram pressões da população curativa, as atividades de promoção e proteção devem ser aí protegidas,
para que vocês no futuro não sejam impactados com isso, tá? Isso é muito importante. Outro item importante do papel do Estado e governo é o papel regulador. Ele regula tanto a produção, quanto o serviço, quanto o consumo, com base em agendas políticas, agendas de relações internacionais, agenda entre as federações, e aí isso é um ponto importante, o papel regulador. Dentro da vigilância, quais são os papéis reguladores que nós temos? O papel regulador é a vigilância sanitária, a saúde do trabalhador. As próprias ações de vigilância epidemiológica, às vezes, são reguladoras. Então, isso está dentro do papel do consumo. Outro papel importante do Estado, e aí na execução da garantia da saúde, nós estamos falando de item chamado competência. A competência de cada órgão em planejar, coordenar, monitorar, informar e intervir nos fatores de risco para com que eles não atinjam a população. E se caso ocorrer na rede de atenção uma grande quantidade de casos, como eu vou regular isso? Isso também faz parte do escopo da vigilância. E lembrando que cada esfera, ela ajuda a outra num momento, na hierarquia que é o 5, que é horizontal. Nós não temos hierarquia, foi a escolha que a Federação Brasileira fez. Nós não temos a federação, depois o Estado, depois o município. Não existe isso. Nós temos na Constituição dessa maneira. Ou a federação está no mesmo patamar que o Estado, no mesmo patamar que o município. Isso a gente percebe, por exemplo, na questão da Lava Jato. A gente já viu isso recentemente, né? Então, lá em Curitiba, o próprio pode agir com todo mundo, a todas as instâncias. A mesma coisa acontece com a federação, Estado e município. Então, entendam, federação e Estado só podem agir na ausência de competência do município. Então, o município ele tem que, por obrigação, planejar, coordenar, monitorar, informar e intervir nos problemas de saúde do seu território. No caso da ausência, cooperativamente o Estado entra. Se o Estado também não der conta, cooperativamente a federação entra. Porque é um sistema único de saúde, horizontal. Não existe hierarquia. Todas elas estão no mesmo horizonte. Então, se acontece um problema nenhum, todo mundo é responsável por isso. Por quê? Porque a nossa Constituição foi escolhida desta forma, ok? Então, isso é muito importante para que a gente entenda. Quando a gente entende isso, a gente passa ao qual que é a responsabilidade do Estado e do governo com a vigilância em saúde. Nós já temos uma série de fatores que nós podemos falar bem aí. O primeiro fator, de que forma os aspectos epidemiológicos, ambientais, sociais e produtivos, então a gente já está lembrando, impacto epidemiológico. Social são as relações sociais. Produtivo são as relações financeiras e ambientais que estão ali dentro. Contribui para o planejamento e a execução de ações no território. Gente, essa pergunta começa a ser... Já viu como que depois que a gente entende a vigilância, a pergunta começa a ficar mais fácil e simples de entender? Ela chega a ser quase banal. Por quê? Como que a gente vai intervir? Gente, planejando a rede de atenção à saúde com base nos indicadores epidemiológicos, não de vigilância epidemiológica, indicadores epidemiológicos, que mediram o impacto da morbimortalidade, incluindo aí dentro também os de qualidade de vida. De tal maneira em que esse planejamento da rede de atenção e de serviços de saúde vão estar gerenciando, com base em gerenciamento de risco, tanto sanitário, quanto na questão da análise de situação de saúde. Dessa forma, a gente adota os métodos de planejamento estratégico, já muito conhecidos da vigilância e que estão aí no artigo para vocês baixarem durante a apresentação. É o segundo artigo de planejamento lá. Isso é importante. Entender, então, o território, quais são os indicadores, o que aconteceu no lugar, no espaço e no tempo e nas pessoas, como eu vou organizar essa rede de saúde, de serviços de saúde, seja ele a própria vigilância em saúde em si, quanto a rede de atenção a primária, secundária ou terciária, e não esquecendo que a gente precisa de um suporte. A vigilância só funciona com um suporte de aporte laboratorial. E aí a gente destaca o LACEN como uma linha
intermediária a todos eles, correto? Não se tem diagnóstico, principalmente de determinantes e fatores de risco, sem o apoio de um ACEM que trabalhe com ferramentas de vigilância. Aí eu falo de análise da qualidade da água, aí eu falo da questão de vetores, é importante, laboratórios de entomologia, de organização de vetores. A gente tem laboratórios de virologia que ainda não estão absorvidos pela vigilância, mas que devem ser absorvidos, a maioria deles estão em academias ou nos grandes centros de grandes laboratórios nacionais, referências. Isso tem que chegar a nível municipal, a nível estadual, é importante. Então a gente precisa de fortalecimento desses laboratórios, porque sem aquilo a gente não tem a certeza de que aquele fator de risco está causando aquele impacto na população. Quando eu falo da segunda pergunta do eixo 2, quais processos de discussão que define regionalmente, que é naquela região, e de forma participativa, já nem precisava de forma participativa, a gente sabe que vai ter que participar, voltados para o território, que são referências ao serviço de saúde. E a gente já sabe, existe uma série de órgãos deliberativos em que a vigilância e os próprios servidores de saúde e a própria população devem estar participando. Nós estamos, então, aqui a ele. O CONSEMA, os conselhos municipais, a CIR, a própria conferência que nós estamos fazendo, os sindicatos, e não podemos esquecer das sociedades médicas, seja elas pediatria, outra coisa. Por quê? Dentro das sociedades médicas, se a gente inserir situações relacionadas à vigilância sanitária, principalmente na questão dos serviços de saúde, nos protocolos, a gente melhora em muito a questão da cura e da recuperação daqueles que estão impactados pela mortalidade. Então, isso é importante. E como que isso gera? Através das intervenções. Como que eu faço a intervenção? Tanto ela sanitária, quanto nas relações de trabalho, através de atividades de bloqueios epidemiológicos ou imunológicos, controle vetorial, controle das infecções hospitalares, são todos objetos de regulação em que a participação e o entendimento de todos os atores faz muito importante para que a gente consiga responder essa pergunta. A segunda pergunta da responsabilidade do governo, a pergunta é: como está estruturada a vigilância no seu território? Seu território, que eu digo, é sua federação. Pode ser tanto o Ministério da Saúde, quanto o próprio Estado, onde a gente está falando aqui, quanto ao município. Como está a pergunta? Essa pergunta merece outras perguntas abaixo. Que é o exemplo. A vigilância ela é fragmentada ou está integrada? Ela é suficiente ou insuficiente para aquele trabalho que está ocorrendo? Ela é eficiente ou ineficiente no controle dos riscos da saúde? Mas eu só sei se essas perguntas são respondidas se eu tenho uma análise da condição de saúde da população, aonde eu sei o que está impactando ela, através dos indicadores epidemiológicos, e quais são os fatores de risco que estão acontecendo naquele lugar, naquele espaço e com aquelas pessoas. Correto? Pergunta número 4, do eixo 2. Quais são os possíveis mecanismos de participação da comunidade na gestão participativa? Como é que a comunidade vai gestão participativa em setoriais na forma de governança participativa da vigilância e saúde? A gente está repetindo quase a mesma resposta da outra pergunta anterior. Quais são os possíveis mecanismos? Os possíveis mecanismos são a integração de representantes dentro das órgãos deliberativos, conselho, associações de bairros. Gente, eu nunca pensei em associação de bairro, claro. Associação de bairro, a vigilância tem que ter um pezinho lá dentro também. Ou um representante da associação de bairro que vai estar conversando. Os agentes podem fazer essas intervenções através dessas participações. Os conselhos municipais, o próprio COSENS, os sindicatos e uma série de outras sociedades, incluindo aí dentro também reuniões religiosas que aglomeram grandes pessoas. São grandes áreas em que as orientações de vigilância podem ser dadas com grande fator de sucesso. Se principalmente aquele líder religioso que comanda aquela comunidade entende o perigo, ele mesmo, durante as suas palestras, vai melhorar a integração e a noção do perigo e do risco para dentro daquela comunidade. Então as estratégias são diversas. Lembro que algumas estratégias dependem da percepção e da inteligência. E também vou falar para você da perspicácia da gestão da vigilância do território. Um exemplo que é muito famoso, que você pode procurar na internet, sobre a questão de um surto de leptospirose que ocorreu
na região, acho que no México, não me lembro qual cidade do México, até a doutora Rosa que estava agindo, ela tinha um grupo de agentes da Organização Mundial de Saúde que não conseguia orientar aquela população, porque a população jogava lixo em qualquer lugar, deixava comida exposta, então tinha uma quantidade gigantesca de ratos e um monte de vulnerável exposto, porque a condição sanitária, saneamento daquele local era muito ruim. E tínhamos casos aumentando o tempo todo, ela não conseguia intervir. Mas ela, numa estratégia muito inteligente, percebeu naquele lugar que a cultura daquela população era muito religiosa. Todos eram muitos católicos. E todos eles, aquela comunidade toda, tinha um líder religioso muito importante que falava muito sobre a questão de Maria, que é a Maria Nossa Senhora da Guadalupe. O que ela percebeu? Ela, durante uma noite, com as agentes, levou uma imagem de Nossa Senhora da Guadalupe no principal lixão da cidade. Quando um da população ao amanhecer viu aquilo lá, falou assim, gente, é milagre que a população fez. Aquela santa não pode ficar no meio do lixo. Limpou tudo. Automaticamente, a gente teve uma ação que não foi nem da percepção da população, foi uma inteligência na estratégia de utilização daquele mecanismo cultural e teve uma intervenção que gerou frutos, redução dos indicadores de novos casos da incidência dos casos da leptospirose naquele território. Então, a necessidade com que a capacitação, principalmente a questão da educação permanente, dentro da perspicácia e inteligência a quem coordena, gerencia ou que age como vigilância. Esse é um outro ponto importante. Terminamos os eixo 2. Então, para que o eixo 2 seja executado, a gente tem que lembrar de quais são os papéis que o Estado tem, o governo, e assim, desse jeito, essa responsabilidade é repassada através das perguntas que vão nortear as discussões aí dentro dos seus territórios. Quando a gente fala de saberes, práticas e processos, que é o subeixo 3 da conferência, sobre a questão da tecnologia de vigilância e saúde, aí a gente está entrando diretamente nos processos de trabalho da vigilância. E a primeira pergunta que é essa. A partir dos problemas identificados no território, como que a gente identifica? Análise da situação de saúde, indicadores epidemiológicos, o mapa da situação de saúde, quem está vulnerável, quem não está vulnerável, onde estão os fatores determinantes, físicos, químicos, ambientais, socioculturais e financeiros. Montar essa estrutura toda no espaço, no tempo e para aquelas pessoas, como que identifica naquele território as estratégias que vão gerar ações integradoras da vigilância. Primeira coisa, quando a gente identifica tudo isso, a gente entende que a vigilância não pode mais ser instituída como vigilância de castinhas. Não dá para ficar uma vigilância epidemiológica só, uma vigilância ambiental que só olha para o ambiente, para o vetor. Na verdade, a vigilância ambiental tem um problema muito sério hoje, depois de muito tempo. A vigilância ambiental ela dá conta do ambiente todo, mas devido à quantidade de percepção e da própria número de pessoas, ela dá conta, no máximo, de água, cão e vetor. É muito mais do que isso. Né? Nós temos aí problemas de solo, não tem problema. É muito mais que isso. Quando a gente fala de vigilância epidemiológica, a gente vai lembrar do quê? De malária, de hanseníase, de dengue, leishmaniose, tuberculose, tem AIDS, tem muito mais que isso, né, gente? Aí não vai dar conta mesmo. O número de pessoas para dar conta de cada coisa fragmentada é impossível. E a gente está trabalhando agora com a percepção de sindromia, vigilância sindrômica, da detecção anterior ao processo. Isso é importante também fazer, que com base na série histórica dos doentes, da morbidade e mortalidade. Aí a gente estabelece uma série histórica e vai trabalhando. E o outro item importante, as intervenções não devem ser só intervenções sanitárias pontuais naquele risco, ela deve ser em todo o processo, desde a própria aprovação de um novo empreendimento produtivo, seja ele de comida, seja ele um shopping, seja ele um hospital, seja ele uma fábrica, onde a vigilância sanitária tem um papel fundamental na proteção até antes de que aquele serviço seja implantado para a população e até depois na observação e não esquecendo das interações dentro dos ambientes de trabalho que podem gerar nos abusos ou nos próprios riscos daquele ambiente de trabalho, nas relações laborais, problemas de incidente de trabalho, que aí é o escopo da vigilância ao trabalhador. Então, qual seria a proposição melhor? Qual seria a ideia para melhor trabalhar o território? Talvez por funções. Por que não? Uma vigilância onde ela tem uma vigilância analítica, que é aquela que procura os indicadores, identificar o que está acontecendo naquele território, uma vigilância analítica, junto com uma vigilância propositiva, que é uma vigilância que
com base no poder dessa análise, propõe ações de intervenção tanto no fator de risco para reduzi-lo, quanto protetivas, botando barreiras para que impedir que aquele fator de risco atinja o vulnerável, quanto dentro do próprio vulnerável, na absorção de comportamentos que vão estar melhorando a qualidade de vida deste cara. E, por último, não pode deixar da vigilância intervencional, que é aquela que vai intervir diretamente depois que as propostas foram feitas e foram baseadas em evidências científicas, que ela vai agir dessa maneira, intervindo diretamente nesses fatores de risco determinantes à saúde ou no próprio vulnerável, fazendo atividades que promovam a sua qualidade de vida. Essa é uma grande discussão que deve ser feita. E aí vocês perceberam que eu não falei em nenhum momento na separação epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador. Não, nós estamos falando do entendimento do processo de vigilância. Uma vigilância analítica, propositiva com base em evidências científicas, agindo diretamente nos determinantes, na exposição e no vulnerável, protegendo e promovendo a saúde, através de ações intervencionais, que possam ser feitas pela própria vigilância ou pelos seus parceiros, que pode ser a própria rede de atenção, e escapulindo da área da saúde, estamos falando do setor de segurança pública, nós estamos falando do setor de meio ambiente, nós estamos falando do setor de financeiro, nós estamos falando de uma série de setores que podem ser envolvidos. Quando passo para a segunda pergunta, ela é mais ou menos assim. Como assegurar as ações intersetoriais com participação da comunidade nas ações de vigilância desenvolvidas no território? Vocês percebem que a participação ela foi citada no eixo 1, no eixo 2 e está aqui no eixo 3 também. Como? A gente já tem várias respostas sobre isso. Vamos lá de novo. Integrando a apropriação da vigilância dentro das comunidades, sejam religiosas, como a gente já falou, seja dentro dos conselhos de bairro, seja ela dentro do CONSEMA, dos conselhos municipais, dos próprios conselhos divididos, por exemplo, dentro da água, dentro da SEMA, tem os conselhos relacionados à qualidade da água para consumo humano, as CIR, os CONSENS, os sindicatos e as sociedades médicas. E aí a gente não pode esquecer de um grande parceiro nosso, que deve estar trabalhando, que são as universidades, as produtoras dos conhecimentos científicos mais puros, né, que devem ser utilizados para a prática. A gente também está falando da participação deles aqui. E quando a gente está no território de vocês, regiões aí do norte do estado, Guarantã do Norte, está falando de Barra do Garça, essas regiões que são polos, estão se transformando em polos universitários, esses são grandes setores que devem estar sendo absorvidos e fazem parte da sociedade, de tal maneira que vai melhorar. Lembrando que o serviço de atenção à saúde e de vigilância deve estar adaptado adequadamente àquele território, naquele tempo, e para aquelas pessoas. Entendeu? A gente não pode esquecer nunca isso. Então, quando a gente fala do terceiro, pergunta do subeixo 3, nossa pergunta é o seguinte: que alternativas sustentáveis são viáveis para superar o modelo químico dependente de controle de vetores e seus agravos? Aí nós estamos com uma preocupação muito séria. Há muito, muito tempo que o controle vetorial obteve relativo sucesso em regiões mais localizadas do controle de vetores através do próprio controle químico. Isso é muito mais antigo do que vocês estão vendo hoje. Isso é antigo, que vem desde a época dos controles da malária, fora do Brasil, antes mesmo já tinha isso, na Guerra Mundial e outras situações. O controle químico foi, por quê? Matar o vetor diretamente. Mas quais seriam os principais, que tipo de situações, modelos viáveis? Primeira coisa, mexer com vetor significa vetores que hoje têm uma potencialidade e uma plasticidade, e além da plasticidade tem uma resistência absurda e consegue viver em qualquer lugar. Por exemplo, a Aedes aegypti, que tem uma carga tríplice viral agora. Ele tem 3 vírus diferentes relacionados a ele, que só o quarto que a gente já conhece antigo, que a gente, pela proteção da vacina, segurou, que é a questão da febre amarela, né? Flavivirídeos. Toda essa carga de doenças faz com que esse vetor seja o principal alvo de trabalho das intervenções quando se fala em vigilância e controle de zoonoses, né?
E aí ele acaba ditando até o desenho do território, porque os programas da dengue ditaram o desenho de vários territórios aí de vocês, dos municípios. Mas isso tem se mostrado eficiente em algumas situações e na maioria delas ineficiente. E aumenta, em caso de custo-benefício com análise e outros artigos que já saíram aí, uma exposição maior à população a mais um problema, mais um determinante, que é a exposição a agrotóxico. Bom, quais são as saídas que nós temos? Entender que se o meu foco é esse vetor, é muito o que é fácil? Eu atingir um mosquito ou bilhões de mosquitos. É muito complicado fazer isso. Por quê? Porque eles vão ter criadores diversos, lugares diversos, numa sociedade que não tem a percepção do perigo com que ela tem, ela não percebe esse perigo, numa distribuição de renda ruim, com saneamento básico bem mal, com o recolhimento de lixo bem ruim, ou seja, a gente não consegue agir nos determinantes ambientais que possam contra esse vetor. O que sobra para a gente, primeiro, modelos que sejam mais sustentáveis. Um exemplo, investir pesadamente. Se a gente lembrar que no 2012, 2013, 50 milhões foram desenvolvidos só para poder fazer controle da dengue com produtos químicos, se esses mesmos 50 milhões fossem investidos mais rapidamente em outras universidades para investimento de pesquisa, uma grande arma que tem evidência científica é a imunização. E hoje, com a vacina da dengue aí já nas portas nossas, a gente já tem um grande controle desse primeiro vírus. Mas o Aedes continua por aí. Mas para mudar o Aedes significa que eu tenho que fazer intervenções desse perigo dentro da própria estrutura de saneamento, educação da população, e aí o buraco é mais embaixo. Onde a governabilidade da saúde já não tem intervenção direta, mas sim ela induz. Então, saber participar dos órgãos em que dão melhor a qualidade do saneamento básico, na estrutura, na educação da população, é o principal ponto. Lembrando no 3, né? Alternativas sustentáveis. Quando eu falo para alternativa que seja sustentável, é aquela alternativa que vai dar cabo daquela causa. Então, qual é a principal ação que nós temos? Promoção à saúde. Intervir diretamente na formação de de conhecimento, e aí eu estou falando diretamente com a própria educação primária, secundária, terciária e até a universitária. E aí é meio complicado, só a saúde dá conta, só a vigilância dá conta, mas tem algumas atividades protetivas e promoções que a gente pode fazer. Primeiro, investir em pesquisas de vacina, isso é importantíssimo. Já tem se provado que é evidência científica que vacina reduz indicadores, a maioria das doenças que a gente tem que ter isso mesmo. Melhoria na questão de saneamento básico. Não tem. Projetos aí, prefeituras que vão trabalhar. Tragam melhoria de saneamento básico. Não adianta deixar esgoto a céu aberto, porque esgoto a céu aberto significa desleixo do serviço público e identifica também desleixo da população que acaba jogando lixo ali dentro. Montagem correta de ecopontos e mantendo esses ecopontos com coletas de lixo constante. Isso é importante, né? O zoneamento correto dos imóveis também é muito importante. E um código sanitário mais rígido, porque o código sanitário mais rígido, ele ajuda a dar intervenções, mas ele não é tão sustentável assim. Para a sustentabilidade do modelo de controle de agravos, é preciso realizar uma série de atividades integrativas. E aí é o grande desafio. E nós já estamos aí desde 93 tentando isso. 91 teve os primeiros casos, 93 já continua até hoje essa tentativa aí. Correto? Aonde o controle químico, às vezes, é muito bem sustentável, são na questão da malária. Em regiões onde pode estar ocorrendo isso, geralmente já foi provado que uma ação integrada em atenção, detecção, diagnóstico, controle vetorial e negócio, ela tem sucesso sim. Mas no caso de vetores urbanizados, como o próprio Aedes aegypti, com essa plasticidade e essa capacidade de mudança, fica uma situação mais complicada, né? Até porque todo o Brasil está, na maioria dele, em temperatura na região tropical. E em trópicos, a reprodução desse animal é fácil em quase qualquer lugar. Então, todas aquelas ideias que nós tínhamos de água parada, limpa, e não sei o que, isso muda. Nós estamos trabalhando com uma entidade biológica. Essa entidade biológica, ela se adapta conforme
as exposições que ela vai estar tendo. Então, o Aedes de hoje não é o Aedes de 1993. É um outro animal com maior capacidade, ele consegue ser mais plástico no ambiente. Ele se envolve em regiões em que a gente nem imaginava que ele se envolvia antes. E é claro que cada vez mais está difícil em trabalhar com vetor. Então a gente trabalha com o quê? Mudança de comportamento do vulnerável e a proteção do vulnerável através de uma vacina. Seriam as melhores saídas. E comportamento a gente muda com o código sanitário, com as ações educativas, mas ações educativas na formação da pessoa, na cidadania. Não ações educativas paliativas, porque aí o perigo não é percebido, porque não tem indignação com o risco. Né? Quando a gente fala do nível 4, quais alternativas sustentáveis para a superação do atual modelo nutricional inadequado? Aí a briga começa a ficar mais feia ainda. Um programa de educação nutricional em escolas seria uma grande iniciativa. Isso já existe. E eu trabalho de linhas de cuidado, também trabalho com essa linha. Mas subsidiar a produção de alimentos saudáveis. Mas é complicado num sistema capitalista pesado como a gente tem, onde há necessidade de se produzir cada vez mais. Produtos industrializados automaticamente necessitam ser produzidos em série. Sendo produzidos em série, eles precisam ser rápidos e para se manterem frescos, entre aspas, ele tem que estar com uma série de adicionantes, conservantes, glúten, modificação genética, uma série de coisas. E é claro que a gente é aquilo que a gente come, né? Então, perceber. Você sabe, se você já teve problemas alimentares, você individualmente, e você teve um problema de saúde, e você resolveu mudar a sua alimentação, é fatídico que você percebe a mudança em seu corpo inteiro, que você melhora seu desenvolvimento, melhora sua atividade sexual, melhora sua força, melhora seu raciocínio, melhora uma série de coisas. Então, o alimento adequado é sim importante. E hoje, o que nós temos é uma grande quantidade de alimentos inadequados. Fast foods, hambúrgueres, refrigerantes com cada vez mais açúcar, né? Alimentos com uma controle de sal um pouquinho maior. Mas não é só isso. Essas coisas, percebam, quando eu falo integração, eu estou falando de situações que são entender o processo. Não é atacar o açúcar como vilão, nem o sal como vilão, nem a gordura como vilão, não. Todo mundo tem um papel tão ruim quanto bom. O que a gente tem que atacar é saber fazer a harmonização disso. É saber aquilo que pode. E é claro que aí a gente não está falando somente de uma nutrição adequada quanto à questão da disposição de alimentos. Nós estamos falando em trabalhar também saúde mental. Quando eu falo em saúde mental, estou falando de problemas de ansiedade. Quando a gente está no mundo como hoje, onde o tempo todo as coisas estão mudando, a ansiedade é o principal vilão na hora da alimentação. Eu posso ter uma série de comidas que estão ali, mas a cabeça está pedindo ansiosamente por açúcar, por sal, por gordura, e aí esse acesso vai diretamente. Então, quando eu estou falando de alimentação nutricional adequada, não estou agindo somente na produção dos alimentos. Estou falando também da atividade da saúde, do bem-estar mental. E é necessário para com que a cabeça da gente identifique alimentos que são saudáveis e queira fazer uso deles. Né? Porque a mudança não é do dia para a noite. Mas em 2 semanas, se você muda a sua alimentação, você percebe uma mudança também no seu corpo. Isso é importante. E talvez, fazendo como base desse resultado, aquelas coisas que motivam, né? O antes e depois, esse negócio, tem que tomar cuidado. Se você percebe muita coisa, é só lembrar, né? A longevidade dos avós, aqueles produtos da fazenda, que a gente sempre fala, meu avô comia gordura. Calma, aquela época nossa é outra. Hoje o tempo nosso, a mudança dinâmica, as intervenções de informações por celular, os relacionamentos líquidos geram ansiedade, essa ansiedade gera necessidades fisiológicas nas sinapses que querem ser atingidas através de gordura, de sal, de comida, aí começa a virar a bomba de obesidade, que gera automaticamente doenças crônicas degenerativas e assim por diante. Então, quando eu falo modelo nutricional inadequado, preciso lugar que isso não é só o modelo nutricional que deve ser mudado. Nós estamos falando também de saúde mental. Nós estamos falando também de bem-estar mental. Né? Não adianta. Todo mundo sabe aquela velha piada ou aquela velha cena de filme que quando você acaba um relacionamento, a primeira coisa que você pega é um pote de sorvete desse tamanho e começa a comer. Aquilo está impregnado, mas aquilo é uma
clara ideia que não é um modelo inadequado também e nutricional, também é um modelo de problemas de relações interpessoais. Então, quando a gente age no comportamento. E promover a saúde não é só intervir na oferta de alimento. Além da oferta de produção, tem que saber bem o quê? A gente também tem que estar falando da questão das atividades de saúde mental. Correto? Eu acho que nós terminamos o subeixo 3. E agora nós vamos para o subeixo e último, o subeixo 4. E esse subeixo 4 eu preciso de muita atenção de vocês. Para que a gente entre agora a falar do quarto eixo, né? Hoje nós recapitulamos tudo, nós já fizemos o segundo, terceiro eixo inteirinho. Agora vamos falar dos riscos. É importante saber, eu vou deixar esse material para vocês, não vou me ater porque a gente tem muitas perguntas no eixo 4. Mas entendam que além das atividades que nós temos que falar do que é o conceito de vigilância, das características dela, do lugar, do espaço, do tempo, da pessoa que a gente vai estar trabalhando, dos riscos, nós temos todas essas características de risco que a gente tem. O risco ambiental, o risco ocupacional, o risco social, o risco iatrogênico, que são dos serviços de saúde, os riscos institucionais. Loi, vai lá a avaliação é feita pelo INC, tá bom? Então aqui a gente precisa entender todos esses riscos para que a gente possa falar do eixo 4. Por que eu falo do eixo 4? Porque nós vamos falar agora da sociedade participativa dentro da vigilância. Primeira pergunta, subeixo 4. Vigilância em saúde participativa e democrática para enfrentamento das iniquidades sociais em saúde. Entendam uma coisa. Lembra que a gente falou que a principal atividade da promoção é que a população tome rédea da sua saúde? Significa ela ter a noção do perigo, ela saber quem ela está exposta, para que ela tenha atividades que promovam a saúde. Nessa mesma linha vem a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quais alterações seriam necessárias nos modelos de atenção, que nós já temos, né? E de intervenção à saúde, para melhor identificar e superar iniquidades, considerando as dispostas necessidades sociais em saúde do seu território? Percebe que é uma pergunta quase redundante do eixo 2. E também nós temos ela no eixo 3. E também no eixo 1. Mas a pergunta ela está se atendo ao seguinte: nós temos que melhorar a detecção do risco, certo? Para receber o risco, seguir empoderar a população das informações do que é a noção do perigo, que é o risco e a sua indignação. Melhorar a detecção dos órgãos de vigilância através dos sistemas de informação, das próprias informações geradas pela população. Quando eu falo isso, eu estou extrapolando a linha da notificação normal da vigilância. A gente tem um sistema de informação de notificação de agravos compulsórios, o SINAM. A gente tem um SIM, que é um sistema de mortalidade. A gente tem um sistema de nascidos vivos. A gente tem uma série de sistemas, também da atenção primária, que geram, mas às vezes não se conversam. Melhorar essa detecção de risco significa também lançar de outras informações para o próprio autocuidado do vulnerável ou da população daquele território. A isso, existem possibilidades de se prever determinados comportamentos populacionais através das próprias mídias sociais, utilizando como base os trends do Google Trends, utilizando as tendências de busca, as tendências de moda, tudo isso ajuda bastante a estar identificando. Melhorar também a questão da análise de situação de saúde e a educação permanente dentro do serviço de saúde, para com que a informação e o entendimento dos processos de detecção, análise, intervenção e percepção do serviço de vigilância e até das análises laboratoriais que ocorrem dentro da SEM estejam sempre atualizadas. Desta forma, também saber comunicar à população pelos meios com que ela acessa. Antigamente a gente falava de comunicação em massa através de TV aberta. Nós estamos falando de um outro ambiente hoje. Nós estamos falando de mídias sociais, nós estamos falando de Twitter, nós estamos falando de Facebook, nós estamos falando de uma série de informações que a própria população pode estar participando, né? Posso dar como exemplo que situações que necessitam compartilhamento são muito mais efetivas dentro de um WhatsApp, dentro do negócio, do que na própria meio de comunicação comum aberta, televisão aberta, né? Não sei se alguém já recebeu essa semana, compartilha um vídeo, faz uma curtição, escreve hashtag alguma coisa, aparece um bicho na tela. Todo mundo compartilha isso numa velocidade imensa. Na verdade, até uma mentira, porque isso não acontece, não funciona. Mas é uma forma de estar trabalhando. E dessa mesma maneira, se você faz essa mesma dicas,
pequenas, rápidas, lembrando que serviço de vigilância, técnicos de vigilância de atenção, entenda, o mundo mudou. Nenhuma coisa muito grande e complexa funciona hoje em dia. Hoje é o tempo dos minutos, quem sabe dos segundos. Qualquer dicasinha pequenininha, ela está muito mais valorizada do que uma informação de 1 hora. Ninguém para ver mais 1 hora. Ninguém tem mais tempo para parar para ver, quiçá 20 minutos. Então, todas as intervenções têm que ser curtas. Nós estamos perdendo bastante tempo nas conceitualizações, porque isso aqui é uma preparação. Mas quando vocês forem falar, tem que usar estratégias que sejam rápidas e efetivas, no tempo oportuno. E para isso existe uma série de técnicas que devem ser utilizadas. Correto? E aí é necessário que vocês estejam ativos nas percepções da mudança dos fatores de comunicação. Em que situações deve assegurar a participação ativa da sociedade e do controle social nas ações de serviço de vigilância? É claro, nas ações protetivas. E principalmente quando se diz as promoções à saúde, que é a mudança do comportamento da população. E aí nós vamos falar de comunicação de risco, que é uma das ciências mais antigas, mas que pouca gente utiliza. Por quê? Porque ela depende de autoaprendizagem. A pessoa tem que aprender. E aí é o autocuidado, através da percepção do que o risco ela está feita. Então, se nós mesmos, como os técnicos, às vezes de vigilância ou de atenção, não percebemos o risco, quiçá o vulnerável, que é a população que a gente atende. Correto? E não podemos esquecer da formação educacional constante. Nós vivemos num mundo que tem muita informação, mas você perde, às vezes, mais tempo vendo publicações sem sentido nenhum para a sua vida do que publicações que poderiam estar melhorando a sua qualidade de vida ou a sua própria intervenção como profissional. Né? Hoje, qualquer tipo de informação e documento você encontra, mas lembre, você só tem o direito de trabalhar com aquilo que é evidência científica, porque é um trabalho, certo? Como utilizar a comunicação em saúde? E aí nós vamos falar de novo. Falamos lá no primeiro e estamos falando aqui nessa pergunta que ela está mais focada para isso. Aliar aos meios de comunicação em massa. Esquece, televisão é da década de 80 e 90, TV, jornal. Eles existem hoje, mas atingem muito poucas pessoas. Assiste as pessoas da nossa idade, da minha idade para mais velho. Entendeu? Hoje em dia, as crianças, as pessoas jovens estão utilizando Facebook, YouTube. Isso eles atendem com muito. Netflix, entendeu? Tem um outro sistema de streaming que é chamado Crunchyroll, que é para quem gosta de anime. Eu já vi muitas propagandas do Ministério da Saúde dentro dele na versão gratuita. Por que não está trabalhando dentro do próprio Netflix durante, sei lá, algum tempo apresentar propagandas de orientação à saúde? Por que não? Era uma outra ideia para estar trabalhando. Uso de mídias sociais, internet de maneira clara, simples. Não adianta começar a falar com coisas complexas. Se você mesmo, que é o técnico que vai falar sobre aquele assunto, não consegue falar sem estar lendo, alguma coisa está errada e você não vai conseguir fazer sua ação. A ação ela tem que fluir com uma facilidade de percepção. E aí ela consegue realmente surtir efeito. Tem que estar coerente ao público que você está falando. Não adianta eu falar de AIDS para uma população atacada pela violência. Não adianta eu usar termos científicos para uma população que tem um nível educacional ainda primário, ou aquelas que nem têm nível educacional. Toda a linguagem tem que estar adequada ao público e a cada território onde ocorre. A gente sabe muito bem disso quando vai fazer intervenções de controle vetorial, por exemplo, em regiões distantes ou rurais. Não adianta você vir falar de arborização, dessas coisas, que isso não funciona. Eles vão entender árvore, vão entender solo, vai entender chão. Né? A pessoa vai usar a palavra solo. Solo, eles não vão entender, mas chão eles entendem. Né? Então, adequar esses fatores. E para isso a gente tem que usar ferramentas que hoje utilizam na mídia, que é storytelling, utilizar outras informações de linguagem, de mensagem clara. E isso tem aulas infinitas no YouTube. Como se comunicar, aí tem um monte de coisa. Você baixa, você consegue ler, isso ajuda bastante. Essa forma de ter comunicado público de maneira simples e adequada àquelas pessoas ao território. Percebe que as noções de epidemiologia se servem até para a questão de comunicação.
lembrar o tempo, nós estamos falando de que tempo. A comunicação da década de 80 não é a mesma comunicação para a década de 2000, para agora, para os anos de 2007, 2017. E aí para os anos 2000. Mudou muito. Tem que estar adequado ao território, para quem eu estou falando. Uma coisa é eu falar para o pessoal que mora no norte do estado. Outra coisa é eu falar para o pessoal que mora aqui no capital. Outra coisa é eu falar para o pessoal que mora no sul do estado ou quem está na região de fronteira. É diferente. E adequado ao ouvinte. Se ele é idoso, se ele é jovem, se ele é criança, se ele é produtivo, se ele tem um nível de percepção educacional maior ou menor, a linguagem tem que ser acessível a eles. Correto? Tem outra pergunta. Como desenvolver a estratégia de promoção à saúde e como lhe dar um alcance intersetorial efetivo, enquanto motor de formulações políticas capaz de gerar um novo padrão de qualidade de vida? Resumindo, a pergunta é o seguinte. Como que eu posso promover a saúde? Quais são as ações que eu ajudo a promover a saúde? Não tem jeito. A promoção à saúde significa mudança de comportamento. Significa que ela tem que ser integrada com os diversos setores, sejam ambientais, de segurança pública, educação. É muito importante. Meio ambiente e também o que gera a produção. Então, para desenvolver essa estratégia, precisa ser formulada de integrada e prática. Todos os atores que vão tentar praticar aquela promoção têm que ser feito. E usar, não tem jeito. Tem que usar ferramentas de planejamento estratégico. E a questão da qualidade daquela informação, integrado aos setores deliberativos legislativos. Estou falando de Assembleia Legislativa, estou falando da Câmara dos Deputados, estou falando da Câmara de Vereadores. Essas atividades têm que ser passadas por lá. E tem que ter representações nossas, que geram essas informações de tal maneira que a gente consiga promover políticas que melhorem a qualidade de vida. Sejam as políticas que são intervencionais na parte educativa, na própria melhoria da oferta de alimentos, na própria melhoria de serviços de academia da saúde e uma outra série de outras situações de esporte, esportivas e lazer que fazem parte de mudanças comportamentais para a melhoria da qualidade de vida. Passando para as outras, faço só 4 perguntas para a gente terminar. Como organizar e integrar as ações de vigilância sanitária, e aí nós estamos falando da vigilância sanitária desde a sua atividade de regulação natural, desde a sua normativa, ao conjunto de intervenções de um sistema de saúde independente, se é um sistema de atenção ou da própria vigilância, para proteger a qualidade das vida das pessoas e garantir a qualidade dos produtos, serviços e ambiente. Quando eu falo produtos, é tudo que eu consumo, que é produzido por alguém. Esse produto precisa ter uma qualidade que é regulada e normatizada pela vigilância sanitária. A mesma coisa que a gente fala quando se produz um serviço que é utilizado pela população. E eu também tenho normas para ambientes de trabalho. E aí eu estou falando da questão de relações laborais, certo? Como que eu posso fazer para integrar essas ações de vigilância sanitária? Toda intervenção que for realizada tem que ser adequada ao foco. Ou é para proteger, ou é para promover. Não tem jeito. Protetivo ou de promoção. E ele vai ter que ser pautado em análise e evidência científica. Mais uma vez eu falo, não é no achismo, nem na percepção do agente de vigilância que vai estar fazendo aquilo. Ele tem que ter pautado em evidências científicas, nas normativas que já foram passadas. Tudo. Não tem jeito. E ainda tem que se manter hoje a autonomia da vigilância sanitária. É uma coisa muito importante. A perda de autonomia da intervenção sanitária gera um problema muito sério no aumento de exposições a determinantes que vão gerar um desfecho de morbidade e mortalidade. É importante que tenha autonomia e todas as vezes potencializada pelos parceiros. Se for uma intervenção a nível pecuário, eu tenho que estar obrigatoriamente integrado com o setor de pecuária. Seja quando a gente vai fazer falação sobre abatedouro, sobre açougue clandestino, tem que ter uma ação em conjunta com a questão, quando eu estou fazendo transporte de grãos, que faz parte do setor produtivo, tem que estar integrado com a questão do setor agrário, agropecuário.
Quando eu estou falando de uma intervenção ambiental, aconteceu uma explosão ou vazamento de algum produto químico, ou a contaminação da qualidade do ar, a vigilância sanitária tem que estar presente, da vigilância ambiental em conjunto com a região de meio ambiente. E assim, todas essas atividades conjuntas são para trabalhar a gestão ou o controle do risco. E aí depende do foco. Se eu estou falando de proteger ou estou falando de promover. Correto? Acho que deu para poder fazer a discussão sobre isso. Integrar como? Não tem jeito. Vai ter que fazer a discussão junto. Por quê? Porque são órgãos concorrentes. A mesma polícia ambiental, às vezes, tem a mesma intervenção sanitária. Só que o foco da polícia ambiental é o próprio meio ambiente. Só que tem que adequar o foco da vigilância sanitária, que é proteger o vulnerável, é proteger aquele que vai consumir, ou aquele que vai estar exposto àquele serviço. Entendeu? Então isso tem que ser integrado. A mesma coisa acontece com o meio ambiente, acontece com a região agropecuária, com a segurança pública e até também com a defesa civil. Isso pode ocorrer de maneira mais integrada. E aí tem que sentir o formato com que isso pode ser realizado. Né? Então, sempre com foco no tipo de ação, promoção ou proteção, e percebendo quem é o vulnerável e quais são os fatores de risco. E aí a vigilância sanitária, já diluída dentro do seu serviço, mas ela tem que ter autonomia. Vigilância sem autonomia de trabalho é uma vigilância que só não existe. Ela não vai gerar nenhum tipo de impacto nem proteção para a população. E aí você está com a unidade de saúde de porta aberta, com uma quantidade gigante de pessoas entrando com mais e problemas de saúde. E você, como gestor municipal, ou até mesmo como cidadão de determinado município, vai sempre ver a sua unidade de saúde precarizada e o atendimento desumanizado, porque não vai ter estrutura que vai aguentar essa quantidade de problemas que vai gerar por aí. Né? Sei principalmente que os principais problemas de vigilância sanitária dentro desses municípios menores é que todo mundo conhece todo mundo. Né? Então é difícil eu for lá fazer uma intervenção na produção de leite do seu Zé, que é primo, cunhado da minha amiga ou do meu namorado. Então a gente tem que rever como é que são os agentes sanitários representantes para isso. Para que a gente consiga uma intervenção sanitária que realmente dê resultado. Quando a gente fala do próximo eixo, da próxima pergunta, como garantir que as necessidades sociais definam os parâmetros operacionais? Essa pergunta é complicadinha, mas eu vou traduzir para vocês ela, que ela é bem simples. A pergunta está assim, parece uma coisa fora do eixo. Como garantir que as necessidades sociais definam os parâmetros operacionais do modelo existencial que, por sua vez, oriente as opções do modelo de gestão? Traduzindo, a pergunta é mais ou menos assim. Como que eu garanto a necessidade da população daquele território serviços adequados a ela? Simples. A resposta é simples. Conhecer riscos, saber quem são os vulneráveis, saber a que estão expostos e que tipo de impacto está tendo naquele território. Vocês percebam que várias vezes eu estou citando os mesmos princípios de vigilância. E isso tem que estar impregnado na vida de vocês, para que vocês consigam entender. E após toda essa identificação, eu analiso e traço uma rede de atenção à saúde que está adequada àquele território. Eu não vou colocar um hospital ou uma unidade especializada em doenças tropicais num lugar que tem poucas doenças tropicais. Eu não vou colocar um serviço inadequado num lugar que não tem aquela necessidade. Só que essa necessidade muda, então os processos de trabalho também devem ser mudados. Então, quando a gente fala também, toda vez nós temos que revisar. Se mudou o perfil epidemiológico e social, a gente tem que mudar o serviço de atenção que vai ser dado naquela região. E aí você consegue fazer com que o modelo de assistência se organize com isso. Não tem jeito, a vigilância o tempo todo tem que estar fazendo análise de situação de risco. Essa análise tem que ser observável por todos. Quando eu falo todos, não estou falando de gestor de saúde, eu estou falando da população também. E aí a gente tem um problema muito sério. E aí eu falo, são os nossos assessores de imprensa. Os assessores de imprensa, nós vamos tocar num assunto muito pesado aqui, olha, pessoal do município aí, pessoal do estado, pessoal da federação. Assessor de imprensa não é para assessor de imprensa da área de saúde, não é para ficar defendendo só a questão política da secretaria. Ele tem que alertar
significa que município tem doença sim, tem problemas de saúde sim, não é para mascarar, é para ajudar. E é muito mais efetivo quando isso é percebido pelos assessores de imprensa. Existe uma coisa que é responsabilização do problema. Se uma vigilância está muito bem implantada, ela sabe exatamente qual é a causa daquele problema de saúde. E muitas vezes não tem nada a ver com o serviço público. Às vezes é um problema de serviço produtivo, setor produtivo. Se isso fica bem definido, a população não vai jogar pedra no gestor, sem saber o que é. Por quê? Porque a vigilância está dizendo corretamente o que é. Ela não está no achismo. Né? Então, não fica com esse medo de falar que tem doença no município. Tem. Se existe gente, se existem determinantes que condicionam, se existe a exposição, se existe vulnerável, vai existir impacto. E vai ter desfecho, vai ter morbidade, vai ter mortalidade. Não existe, nem na Dinamarca, nem em qualquer país desenvolvido, lugar que não tem morbidade e mortalidade. Isso sempre ocorre. Tentar esconder isso da população é besteira, porque ninguém é idiota e sabe o que está acontecendo. Tá? Então, se você recebe essa informação da vigilância, a informação vai direcionar e vai até potencializar o serviço de gestão que está ocorrendo naquele município. Então, para garantir com que a rede de atenção esteja adequada à necessidade daquele território, é preciso ter análise de situação de saúde, é preciso saber qual é o impacto que está sendo gerado e tem que ser claro com a população. Não pode mentir para ela. Não pode tentar esconder os fatos. Porque a maioria desses fatos não tem nenhuma relação com o poder público, mas muitos têm. Mas a maioria deles não. Relações sociais, relações ambientais que estão gerando, mas uma vigilância fortalecida e que sabe realmente a causalidade daquilo só gera benefícios, não traz malefícios de nenhuma forma. As duas últimas perguntas que nós temos, é isso mesmo, as duas últimas perguntas que nós temos, e aí nós vamos falar sobre como que os processos de educação permanente para o controle essencial, que aí estou falando para a sociedade como todos os seus representantes, podem contemplar a temática de vigilância e participação popular. Primeira coisa, absorver o conceito de risco. Se o cara entende o conceito de risco, fica fácil entender por que a vigilância existe. Né? O risco, a vigilância existe para botar uma barreira entre eu e o risco que está sendo gerado, ou fazer com que eu tenha informação e comportamento que vai me evitar de estar exposto àquele risco. E aí, dessa forma, a gente consegue absorver isso para dentro do controle social, para dentro da sociedade. E como que a gente faz? Ferramentas integrativas de longo alcance. Essas ferramentas são tanto para os profissionais de saúde, quanto para os profissionais quanto os representantes de controle social, quanto para a população. E aí nós estamos falando de comunicação por Facebook, por YouTube, nós estamos falando de autoaprendizagem, modular e adaptada para aquele território. O profissional de saúde que vai aprender sobre aquilo, ou o conselheiro que quer aprender sobre aquilo, ele não é obrigado a seguir um módulo depois do outro. Não, ele pode escolher aquilo que ele quer saber primeiro e aquela informação é observada para ele. Como a gente pode fazer isso? Através de ensino à distância, através de web aula, como a gente está fazendo agora, através da Universidade de Unasus, o telesaúde, o apoio matricial, né? A própria divulgação de informações através do YouTube, através de Twitter, tudo isso gera, e isso aqui está casado diretamente com a comunicação de saúde lá atrás. Última pergunta, e a não menos importante, que estratégias podem ser utilizadas para que a informação de vigilância e saúde seja um bem público disponível, oportunamente, à sociedade, visando a possibilidade de escolha de promoção e de proteção à saúde? Facinho, essa é fácil. Quem é que tem Banco do Brasil, Banco Bradesco dentro do seu celular? Quando você pega o banco, ele disponibilizou assim, conta corrente, extrato e do lado assim, situação financeira. Qualquer hoje cartão de crédito tem isso. Quando você clica em situação financeira, ele abre um gráfico para você, mostrando, olha, seu gasto foi com pessoal, seu gasto foi com carro, seu gasto foi com lazer, seu gasto foi com asterisco, que você não sabe o que é o gasto. Ele está dando um painel. Significa que já está passando da hora de que as indicadores de vigilância sejam facilmente observados pela população.
Não estou falando de imortalidade ou de IDH, que é uma coisa que ninguém entende. Estou falando de informações fáceis, que geram informações. Estou falando na palma da mão, no seu acesso. Então, informações simples, com indicadores que são factíveis de observação, fácil acesso e atualizado em tempo real. Se eu chego hoje e pergunto para qualquer um de vocês, vou fazer de conta que vocês têm seus filhos, seus namorados, seus parentes que estão vivendo fora da área de saúde. Aí, um dos seus amigos numa conversa fala assim, gente, como que a gente... Eu não sei se tem muito caso de hanseníase aqui. Aí você mesmo sei, eu não sei, eu tenho que fazer o cálculo. Se você tem que sair daí para fazer o cálculo, não está acessível para ninguém. Essa informação tem que estar num painel, seja na prefeitura, seja no site que a vigilância criou, seja no aplicativo que a vigilância ligou ao banco de dados, seja uma rotina que você criou, e isso já está passando da hora de você estar simples, esse acesso para todo mundo. Isso facilita o entendimento do perigo e automaticamente gera na população um sentimento de pertencimento da vigilância. Se essa informação fica engavetada em cada tecla, em cada planilha de Excel separada, isso não vai gerar o que precisa para que a vigilância continue. É com que a população entenda que a vigilância existe. Porque ela entende muito bem a quantidade de leitos faltando, ela entende muito bem quando ela está com dor de barriga, quando ela está com dor, que ela precisa ir num hospital, num pronto atendimento, ela entende tanto disso que ela só quer pronto atendimento. Porque ela não entende atenção primária. Porque a gente não consegue sair do nosso castelo. Está na hora de informações simples, fácil acesso. Ah, mas o indicador é complicado. Então pega o mais fácil que você tiver e bota na roupa para todo mundo ver. Não inventa a moda de ficar com isso guardado, não. Isso não é para você, não é para você produzir seu trabalhinho na sua casa. Não, isso é público. Isso tem que ir ao público. E aí, com essa informação, a sociedade faz o que quiser dela. Quem é você ou eu para poder dizer o que a sociedade vai fazer com aquela informação? A sociedade se vira com aquilo. E eu também faço parte da sociedade. Se eu tiver determinada informação, eu identifico. Se eu souber, por exemplo, que teve casos de internação, de infecção hospitalares provados em determinados ou tem determinados hospitais, eu não vou levar minha família para aquele hospital de jeito maneira. Se eu não levo aquela família para o hospital daquele jeito maneira, aquele hospital fica sem atendimento, mesmo referenciado. Se ele fica sem atendimento, é um hospital que não vai receber dinheiro. Se não tem dinheiro, ou ele se vira para melhorar aquilo, ou ele vai fechar. É a própria gestão da sociedade que faz isso. Então, informações simples, de fácil acesso, devem estar disponíveis e está passando da hora isso. Se eu quiser hoje chegar aqui e falar assim, gente, quero ver os indicadores de vigilância do estado de Mato Grosso. Onde eu vou? Alguém me responde? Está fácil acesso? Onde que está? Onde que eu olho? Onde que eu vejo? Quantos casos tem? Onde que tem? Que município não está como? Se você fica só recebendo isso pela CIB, ou chegando para você por relatório de Excel ou impresso, meu filho, está passando da hora, a população faz ideia do que está acontecendo. Se você, como gestor ou como setor de vigilância, não sabe o que é quiçá a população, e como que você quer trabalhar com a população se é fortaleza de vigilância, não tem como. Ela não vai entender o que está acontecendo. Não tem como ela te defender. Nem tem como ela te crucificar. Né? Não tem como saber. Então, para isso, é necessária uma notificação correta, integrada com sistemas de informação da rede de atenção e dos parceiros e gerar interface simples. Que hoje você abre um celular, no seu banco já vai estar isso fácil. Se você abre YouTube, o YouTube mesmo, se você tem um canal, você já olha, você sabe quantos acessos, quanto foi. Gente, está passando da hora de ter. Está passando da hora de ter. Como que eu faço isso? Investindo em equipe de TI. Tem gurizada aí que está saindo da faculdade que sabe fazer um sisteminha desse facinho. Pega esse gurizada e foca para fazer isso. E não fica com medo de indicador, não. O indicador está protegendo quem? Ninguém. O indicador tem que estar para todo mundo, é da população. É a quantidade de impacto que gerou. Aqui tem que estar acessível acesso à população. Certo? E com isso eu encerro, muito obrigado, as orientações para as discussões que vocês vão ter nas suas conferências aí nos seus municípios.